ar o Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso bate-papo sobre saúde, bem-estar, acolhimento. E o assunto de hoje é muito legal, viu? A gente vai falar sobre o Instituto Athlon, que é um instituto que tem uma iniciativa muito bacana, trabalha com pessoas com deficiência. Quem está aqui hoje representando o Instituto é o diretor Kelvin Bacos. Kelvin, bem-vindo, muito obrigada, viu, pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço aí poder falar um pouquinho aí em todos o nome de nossos atletas com deficiência, nossa comissão, toda a nossa gestão. São quantos atletas hoje no Instituto? Hoje nós temos quase 140 atletas com deficiência. Aí a gente trabalha com todos os tipos de deficiência, física, visual, intelectual. A gente está falando aqui como se todo mundo soubesse o que é o Instituto, né? Porque, de fato, ele ganhou uma proporção nos últimos anos muito interessante, até por conta do desempenho dos atletas, né? Mas então, para quem não conhece ainda, vamos explicar o que é o Instituto Athlon, como ele surgiu, né? E que trabalho vocês realizam. O Instituto Athlon é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação que trabalha com esporte para pessoas com deficiência. Nós trabalhamos aí desde a iniciação até o esporte competitivo, né? Trabalhando aí, hoje nosso atleta com deficiência mais novo tem 10 anos de idade, então um jovem aí, né? Uma criança 10 anos, né? Exatamente. E o mais velho com 61 anos, né? Então já fica a dica aqui que não tem idade. Você que tem deficiência pode participar de atividades no Instituto Athlon, né? Então vamos lá, na verdade vocês têm um trabalho que começa na iniciação, que seria exatamente o quê? Com crianças ou não necessariamente? Vamos lá, nós temos aí hoje uma trajetória de 12 anos, né? O Instituto Athlon foi fundado em 2011 por um grupo de pessoas com deficiência, até eu sou um dos fundadores também, e nós visávamos apenas participar de campeonatos de uma modalidade, no goalball. Só que foi crescendo tanto a demanda que hoje nós temos 10 modalidades. Nós trabalhamos aí com esporte competitivo, com esporte social, de iniciação, de treinamento e qualidade de vida. Nós temos modalidades coletivas, modalidades individuais. Nós iniciamos com 10 anos, hoje nosso mais novo. Então, essa pessoa mais nova hoje faz a natação, que nós já tem uma parte básica, né? Ele vai ser iniciado no mundo das atividades físicas, né? Legal, e com a natação. E aí isso visando chegar a ser atleta um dia ou não? Ou não. Nós trabalhamos com os 4 pilares, né? Como eu mencionei aqui, a qualidade de vida, o social, a iniciação da parte esportiva, que é o treinamento, e o autocompetitivo, né? Então vai da parte da pessoa, se ela quer trilhar por um caminho de competição, de treinamento, ou se ela quer apenas o lazer e a qualidade de vida. Perfeito. Agora, o que a gente percebe nos últimos anos é uma evolução do desporto, ou do paradesporto, né, na verdade. Atletas que, de fato, se destacaram muito e conseguiram alcançar feitos que no passado a gente não acreditava, né? A maior parte das pessoas não acreditava que seria possível. É isso mesmo ou é uma percepção só minha? Não, é exatamente isso mesmo, né? Um pouco tempo atrás, o esporte para pessoas com deficiência, ou paradesporto, ou esporte paralímpico, né? Ele era muito visto apenas como lado social. Aquela pessoa que tem deficiência está fazendo alguma atividade, né? Ele não deixa de ter o seu lado social. Claro. Ele é muito social. Falou em esporte para pessoa com deficiência, falou em paradesporto, estamos falando de esporte social. Temos a viés competitivo, mas não deixa de ter a parte social, né? Sim, teve uma quebra muito grande aí, né? Hoje no Instituto Athlon, por exemplo, em 12 anos, nós já conquistamos mais de 1.800 medalhas. Olha que bacana. Nós temos aí em nosso plantel de atletas, hoje nós temos 7 medalhas paralímpicas, né? Nos Jogos do Rio 2016 e agora em Tóquio. Então, nós estamos a cada dia tendo uma quebra, sim,
de que o esporte para pessoa com deficiência somente, eu vou usar aqui uma entre aspas, tá? O tadinho, só tem isso para ele, sabe? Não, existe a parte que está se crescendo, empresas estão apoiando. Aqui quero agradecer aí a Unimed, uma grande apoiadora nossa aí. Então as empresas estão vendo, sim, o esporte para a pessoa com deficiência como um esporte profissional, como um esporte que vai mudar a vida das pessoas com deficiência. Agora, quais seriam as razões? Você consegue avaliar por que cresceu tanto, né? E o que a gente pode pontuar de fatores que, de fato, fizeram com que essa realidade mudasse em tão pouco tempo? Olha, eu vejo assim, o mundo, logicamente, ele muito visa a questão de lucro, né? Então não tem como uma empresa viver sem ter o lucro. Sim, tem este ponto. Mas as empresas também estão partindo para o lado da humanização. Isso é um ponto que as empresas estão apoiando, porque existe a questão da humanização muito importante. Tá, então na verdade assim, o apoio de empresas, enfim, de patrocinadores, garante o melhor desempenho desses atletas, desses para-atletas. Sim, mas também é muito mais além que isso. Tá. Não é somente o apoio patrocínio para o desempenho dos atletas. Tá. Nós estamos falando na estrutura básica para que a gente possa promover uma saúde através do esporte à pessoa com deficiência. Perfeito. Se a pessoa vai ser atleta, isso aí só Deus sabe, vai depender do tanto que a pessoa treinar para isso, né? Nós precisamos da necessidade básica, que é o técnico, o uniforme, o espaço, para que a gente possa oferecer essa atividade física à pessoa com deficiência, para que possa ir progredindo degrauzinho por degrauzinho. Talvez também a divulgação hoje, as pessoas têm mais acesso também à informação, né? Por conta das diferentes plataformas. Então as pessoas talvez não acreditassem ou não conheciam a possibilidade de, independente se para ser um alto rendimento ou só ali para qualidade de vida, talvez isso também facilite, né? Esse aumento ou essa evolução do Paralímpico. Perfeito. Do esporte paralímpico. Vem bem a calhar aí na continuação, né, que nós temos aí a questão da humanização das empresas, sim. Nós temos também esse outro lado, que é a questão do acesso à informação. Quero agradecer vocês aqui por essa abertura, é muito importante, para que eu sempre coloco assim, levar a palavra do Paradesporto. Tenho certeza daqui desse bate-papo a gente conseguir fazer com que uma, duas pessoas com deficiência possam mudar a vida dela através do esporte, já vai estar muito valendo. Legal. E o acesso da informação é muito importante. Há 2 semanas atrás nós fizemos um post nas nossas redes sociais, venha se transformar num atleta, né? Venha fazer parte, né? E nisso já rolou frutos. Então, pessoas já vão estar fazendo testes, né? Estamos num período de recesso, mas já está na nossa fila para assim começar o ano já fazer. Então, o acesso à informação é muito importante, sim. E isso a gente vê aí a questão das mídias, né? De todo mundo abrindo o espaço para que a gente possa falar de pessoas com deficiência, possa falar do esporte paralímpico, que antes você não tinha. Antes era aquela bem pontual. E com isso vem ao encontro daquela mãe que tem, literalmente, a vergonha. Infelizmente, essa é a palavra, sabe? Tem muitos pais que têm vergonha do filho. Ok, não vamos julgar, mas o fato é, existe atividades. Sim, e às vezes até uma questão de proteção, né? Fica com receio ali de expor, não só expor a questão da imagem, mas expor o filho a um esporte que possa oferecer algum risco, ela acredita nisso, né? Então quer proteger, né? Exato. Tem tudo isso aí, mas para essas mães, esses pais aí, eu falo, tragam, levem, né, para alguma entidade que trabalhe com isso. Tenho certeza que eles vão ter um bom acolhimento. Eu tenho certeza que vão viver melhor. Nós temos aí vários casos aí de pessoas com deficiência, atletas, que após iniciar a atividade física, melhoraram muito. Então não pense também, vou até reafirmar aqui com outras palavras, né? Vocês que conhecem pessoas com deficiência, vocês pais, você que tem pessoa que tem alguma deficiência, de que, puxa, eu não quero ser atleta,
então eu não vou lá porque lá é só atleta. Não, nós temos o lado social. Sim. Ou, puxa, meu filho ele nunca fez atletismo, então eu não vou levar ele. Não, traga. Nós temos pessoas que, nem eu falei, que 10 anos que estão iniciando na atividade física, mas nós temos aquelas pessoas com deficiência que adquiriram através, por exemplo, de um acidente, que iniciaram o vôlei sentado com 45 anos. Então, que a gente coloca, o paradesporto tem essa magia. Legal. E qual é a magia? Que não tem idade. Muito bom. Você deve ter acompanhado muitas histórias, né? E acompanha diariamente muitas histórias. Queria que você falasse um pouquinho o que você percebe de mudança na vida das pessoas que começam, pessoa com deficiência, claro, que começa a praticar um esporte. Eu acho que é uma frase que a gente não usa à toa, não usa da boca para fora, sabe? Que é transformar a vida das pessoas. O esporte convencional, que é para esporte assim, para pessoa sem deficiência, né? Ele agrega muito, mas nem sempre transforma a vida, sabe? Pegando aí o histórico que nós temos dos nossos paratletas, literalmente o esporte para pessoas com deficiência ajuda a transformar a vida. Seja aí na questão da atividade física em si, todos os benefícios que a atividade física traz, mas também ajuda na sua reabilitação, Legal. na sua socialização, na sua inclusão, na sua autoestima. Então, eu não vou nem elencar aqui na questão de que ele pode vir a se transformar num atleta profissional. Mas antes disso tem toda a base, né? Sim. Tem toda a parte ali daquela pirâmide. Então, é uma coisa assim indescritível que o esporte a pessoa com deficiência faz. Nós temos vários casos aí de pessoas que estavam deprimidas, estavam até em drogas, e que o esporte para eles tirou ele disso, sabe? Eu já gravei com muitas pessoas, já conversei, né? Sou jornalista, enfim, entrevisto muita gente, e já entrevistei muitos atletas ou para-atletas que, de fato, tiveram a vida transformada mesmo, né? E principalmente quando a deficiência ela vem após um trauma, né? Um acidente, enfim, alguma coisa assim. E aí a pessoa se vê já adulta, com uma deficiência, e num primeiro momento os relatos que a gente tem é de que elas de fato parecem desacreditadas da vida, né? Porque realmente é uma situação traumática. E elas relatam, inclusive, depois que começam a fazer o esporte, que a vida é melhor, melhor do que antes, quando ela não tinha deficiência. Isso é muito comum de escutar, né? Eu já gravei com muita gente, é muito comum escutar isso, assim, a minha vida está melhor do que antes, quando eu não tinha deficiência. Então, até agradece a deficiência adquirida, né? Pode parecer absurdo isso aqui, mas até agradece porque isso transformou a vida dela. Sim, não é um absurdo, não. Nós vemos aí vários casos, né? Vou citar um exemplo, um atleta nosso do goalball, deficiente visual, nascido com deficiência visual, não enxerga, tem só uma percepção de luz, né? Então ele já tem toda a vida dele, ele já tem 32 anos. Aqueles 32 anos ele construiu um cenário. Ele não consegue ter uma percepção que nem nossa, né? A visual. Sim. De, puxa, você é desse formato. Então, hoje, se você perguntar para ele, assim como foram há pouco tempo atrás lá e fizeram essa pergunta para ele, né? Se você pudesse, você gostaria de enxergar? A resposta dele foi não. Se eu pudesse escolher, não. Mas se eu pudesse, queria um dia para enxergar meu filho. Então até arrepia, né? Mas o esporte transformou tanto a vida dele que ele se sente excluído. Como ele falou, puxa, eu vou ser excluído. Eu não vou mais poder jogar o goalball. Essa é a minha vida. Sim. Isso é muito legal, né? São muitas histórias bonitas, assim. E o legal também é que as empresas, assim como a Unimed, têm patrocinado tudo isso, né? Patrocina não só os atletas de alto rendimento, mas como essa inclusão de pessoas que se sentiam de alguma maneira excluídas ou fora daquele ciclo social possível no esporte, né? Exato. Ainda nós temos muito para galgar, muito a melhorar, né? Nessa questão de apoio, sim.
A Unimed, quando veio até ser a nossa apoiadora, eu sempre coloco aí que foi um divisor de águas, sabe? Foi um divisor porque teve todo esse lado social. Então, nós nunca foi pensando assim, nas medalhas, no alto rendimento. Teve todo um viés do que o esporte para a pessoa com deficiência significa. Teve a essência daquela transformação e aí veio o apoio. Então, nós somos muito gratos à Unimed por conta disso, de enxergar o contexto. Nós temos empresas, sim, que visam o alto rendimento? Temos, mas essa é a magia, né, do nosso trabalho. A gente trabalha do social ao alto rendimento. A gente precisa do apoio para tudo. Né? E o bom é que nós temos empresas que nem a Unimed que pensam no todo. Legal. Você falou aí de várias modalidades. São 11, é isso? 10. 10 modalidades, né? O goalball é uma e natação é outra. Quais são as outras? Fiquei curiosa agora. Deixa eu pegar meu caderninho. Não precisa falar todas, né? Mas mais alguns exemplos. Vamos lá. A aqui. Coletiva, nós temos o goalball, que é esporte para pessoa com deficiência visual, seja cega ou baixa visão. Tá. Nós temos o vôlei sentado, que são pessoas deficientes físicas, de membros inferiores. Tá. É um vôlei mesmo, a mesma regra, só que joga sentado. Beleza. Daí nós temos as modalidades individuais, que nós temos o atletismo, a natação, e o ciclismo, que trabalha com todas as deficiências, né? A física, visual e intelectual. Nós temos o badminton, o xadrez. Eu estou até contando aqui. Não tem problema, vai. Já entendi. Tem muita coisa. Bastante coisa mesmo. E nós temos também agora o halterofilismo. Então, vamos lá. Goalball, o vôlei, atletismo, natação, ciclismo, judô, karatê, badminton, e o xadrez que eu já falei, e o halterofilismo agora. Que legal. E qualquer tipo de deficiência, vocês oferecem algum tipo de atividade para qualquer tipo de deficiência? Exato. Hoje nós trabalhamos, que eu coloco aí, da física, visual e intelectual, porque a visual pode ser tanto cego quanto baixa visão. Tá. A física pode ser tanto uma sequela de poliomielite, quanto uma pessoa que ficou amputado, um cadeirante, enfim, qualquer tipo de deficiência física. A intelectual, um déficit cognitivo, autista, né? Então, toda pessoa que tem algum tipo de deficiência pode sim fazer um esporte. Pode sim fazer um esporte. Imagino, por exemplo, a gente tem falado bastante de autismo, né? Hoje em dia, assim, eu acho que até por conta daquilo que a gente estava falando, de redes sociais, enfim, das possibilidades de receber informação, a gente tem falado bastante. Eu imagino a transformação na vida de uma criança ou de um adolescente com autismo, um grau, de repente, mais severo, quando começa a praticar um esporte, né? Sim, exato. Hoje nós temos aí duas modalidades que estão numa linha bem social. Assim, nós temos dois pilares, o competitivo e o social, né? Que é o karatê e o judô. Então, isso aí no cenário Brasil, né? A gente vê que as pessoas com autista, eles estão se relacionando muito com essas modalidades esportivas de lutas. Então, tá bem interessante aí o porquê. É uma coisa que eles estão... Não sei. Eles estão tendo funcionando. Tá funcionando. Mas isso é nível São Paulo, Minas. A gente tem muitos contatos em entidades que a questão da atividade de lutas, ele está puxando muitas pessoas com deficiência, com autismo, a praticar, né? Então, nós temos um caso de uma pessoa com autismo, começou a fazer o karatê, ele precisava daquele tempo de regulação, né? E mal participava do treino. Porque começava, já tinha que se ausentar um pouquinho. Sim. Voltava, já tinha. E hoje, os pais relatam o quão está transformando a vida dessa pessoa em casa. Legal. Então, no dia a dia, não só no tatame ali, que melhorou, hoje consegue acompanhar mais, mas em casa, o que está mudando? Por isso que eu falo, está transformando a vida. Não estamos visando a medalha, mas ali em casa que está sendo o verdadeiro sentido do esporte. Sim. Né? E isso traz uma mudança, uma qualidade de vida para a família inteira, né? Não só para a pessoa que está ali praticando o esporte, a pessoa com deficiência, mas a família é impactada, né? É o que a gente coloca, né? Nós temos aí os beneficiários diretos, mas não tem como os indiretos, né? Então, a família, sim, é impactada. Nesse caso aí, por exemplo, né? Tem o autismo. Precisa ter também os pais normalmente sempre estão juntos.
E o que aconteceu? Os pais começaram a praticar o karatê também. O pai hoje tá lá. Então, isso que é muito, muito bacana, né? Usar essa palavra. Você vai no treino do karatê, tá lá o pessoal, tudo bem, treinando, os atletas com deficiência, mas tem alguns pais que também estão treinando ali junto. Isso aí é muito gostoso. Então, pega essa interação, esse contato maior, né? Pai e filho. E isso aí está refletindo em casa. Com certeza. Ai, que delícia, né? Muito legal ouvir isso, né? Que é tão importante. A gente acha que é só um esporte ou é só uma atividade, de repente, para lazer, para distração, para ocupar o dia de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um adulto. E olha o quanto aquela atividade, 2 vezes por semana, sei lá, 3, enfim, transforma a vida, né, de uma pessoa, ou pode transformar a vida de uma pessoa. Exato. Nós temos aí, que nem colocou como exemplo, né, nós temos o karatê 2 vezes por semana, mas nós temos o goalball com 10 vezes por semana. É isso mesmo. Oh, tem que suar de segunda a sexta treina de manhã, a parte física e a parte da tarde, segunda a sexta, treina a parte de quadra, né? Mas isso é alto rendimento? É o alto rendimento. Ah, tá, exato. né? Nossa, daí nós temos tem que ser aí atleta já nesse nível. Dentro do goalball, nós temos aí esse mix, sabe? A questão aí, nós temos a pessoa que está iniciando, a pessoa que está ali por qualidade de vida, a pessoa que está no social e a pessoa que está no alto rendimento. Qual a diferença? Ela não treina, a carga dela é diferente, né? Mas o bacana do paradesporto é que elas treinam em conjunto. Legal. Elas não treinam a mesma intensidade, mas treinam em conjunto. Onde são feitos, ou onde são feitas as aulas? Onde eles realizam? Deve ser, claro, vários ambientes, né? Vários espaços. Hoje ainda não temos um centro próprio que abrigue todas as modalidades, né? Então hoje nós temos aí o goalball e o vôlei feito no Jardim Satélite, no ginásio da cidade de Jardim. Daí nós temos o atletismo, natação no Polo Esportivo do João do Pulo. Então são instalações públicas. São. Hoje nós usamos instalações públicas ainda. Nós temos um objetivo, um planejamento estratégico aí para que a gente mude esse cenário, para que a gente tenha um centro de referência mesmo. Que a gente tem certeza que a partir daí vai ser mais um divisor de águas, que nós vamos conseguir impactar mais pessoas ainda. E quem pode se inscrever? Como é que faz para se inscrever, por exemplo, para fazer alguma atividade no Instituto? Legal. Qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que uma coisa a ressaltar aqui, que todas as nossas atividades são gratuitas. Legal. Sim, é isso mesmo, sabe? São gratuitas, seja natação, karatê. Já tive um certo probleminha de, às vezes, convidar uma pessoa com deficiência no shopping e a mãe ficou me olhando estranho. Assim, puxa, eu pago X reais por uma aula e você vem me falar que meu filho não vai pagar nada? Eu fiquei até meio constrangido no sentido que ela ficou meio que desconfiada até, sabe, assim. Então, é isso mesmo, nossas atividades são gratuitas, qualquer pessoa com deficiência pode nos contatar, se inscrever, né? Então, não tem muita burocracia. Lógico, nós temos limites de vagas, temos. Isso aí não é portas abertas para todas as modalidades. Sim. Mas uma coisa eu falo, você vindo até a gente, se a gente não tiver uma vaga para uma determinada modalidade, naquele momento, mas nós temos outras modalidades, nós temos várias vagas aí. Então nós conseguimos te direcionar, te encaixar uma modalidade, esteja aberto para uma atividade física. Ah, que legal. E aí tem professores voluntários, funcionários, como é que funciona essa dinâmica? Hoje a questão aí das nossas modalidades, né? Nós contamos com voluntários sim, mas nós temos professores profissionais, nós temos técnico, assistente técnico, nós temos psicólogo, fisioterapeuta, né? Então nós temos uma estrutura toda montada aí para receber essas pessoas. Você me disse, foram quantas medalhas agora na última Olimpíada de Tóquio? Nessa última, nós tivemos 2 medalhas. 2 medalhas. 2. Nós somos detenedores de 7, né? Que teve nos Jogos Rio 2016. Tá. Eu conquistei uma medalha de ouro. Ah, você conquistou? Eu estive lá em Tóquio, graças a Deus. Aí no goalball? No goalball com a seleção brasileira. Ai, fomos que medalha legal. de ouro. Que bacana. E o Matheus Evangelista no atletismo foi medalha de bronze. Que legal. Nossa, deve ser uma emoção, né? Foi. Participar de uma Paralimpíada, assim. Foi assim, questão de quando você fala em atleta, em gestor, né? Participar de uns jogos tão importantes assim, é uma satisfação você representar o país, né? Então é literalmente um momento muito mágico, essa congregação de países, de modalidades, né? Tive agora
há poucos dias atrás em Portugal, né? Com a seleção brasileira, e fomos campeões mundiais, mas não chega nem aos pés de uma Paralimpíada. É outra coisa, né? Exato. Se eu soubesse, eu ia pedir para você trazer aqui a medalha pra gente pra gente ver. Que pena, que eu queria ver a medalha de perto, eu nunca vi uma medalha não assim. Vai faltar oportunidade. Maravilha, da próxima então fica combinado de você trazer pra gente. E quem sabe na próxima Olimpíada já, né? Tá pertinho. Tá pertinho, que a gente como é que tá o ciclo? Acabou o toque, já falou, Paris tá logo ali. E como é que tá esse ciclo menor assim? Vocês intensificam o trabalho? A questão para o atleta, né? Sempre ele tem um período aí para conquistar a nova vaga. Porque mesmo quem conquistou a vaga nas Paralimpíadas, zera tudo. Zera, não tudo. Conta nada. O campeão paralímpico, a seleção... Mas você já tem um mundial? Com o mundial, daí conseguiu a vaga. Uhum. Mas daí no atletismo, por exemplo, a pessoa tem que conseguir o índice de novo. Entendi. Então começou do zero. Zerou começou tudo ali. De novo. Exatamente. Então, aquele que foi medalha de ouro nas Paralimpíadas pode nem estar nas próximas Paralimpíadas. Poxa vida. Por isso que é um ciclo muito, mas muito curto mesmo. E por isso que depende, de fato, de um trabalho intenso, né, e de apoio. Né, de apoio de todos os lados, né, da família, de institutos como o Instituto Athlon, né, de empresas que patrocinam. Exato, porque o esporte, ele é muito saudável, só que tem um outro lado, ele é muito caro. Ele é muito caro, sabe? Nós temos que ter professores capacitados, eles têm que ser profissionais, nós temos os campeonatos. Não é barato participar de um campeonato. O material, uma bola, por exemplo, do goalball, é uma bola importada, é uma bola que pode vir a durar nem um segundo, literalmente. No primeiro arremesso, se ela abre um pouquinho... Pronto. Já é descartada. Descartada. Então, e ela é um custo muito elevado, né? Então, literalmente, todo esse contexto, né? A pessoa com deficiência querer fazer o esporte, ter o profissional, ter empresa para custear tudo isso aí, se uma dessas engrenagens não funcionar, não dá resultado, seja para o social, seja para o alto rendimento. Pois é, até porque o alto rendimento inspira crianças, jovens, adultos, enfim, a praticarem um esporte, mesmo que não tenha interesse em virar atleta ou um para-atleta, né? Exato, que a gente coloca aí a questão do... O alto rendimento, ele é muito importante, lógico que é sim, e principalmente a pedagogia do exemplo, né? Nós já fomos em várias escolas aí, municipal, particular, levamos na oportunidade vários dos nossos para-atletas, e onde que eles puderam falar do esporte para pessoa sem deficiência. E nós temos relato que essa pessoa, após esse bate-papo, procurou uma atividade física, mesmo não tendo deficiência. É muito inspirador mesmo, né? Kelvin, muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Adorei conversar com você, saber um pouquinho mais do Instituto. Obrigadão, viu? Satisfação é minha e quero agradecer novamente a Unimed por abrir todas as portas aí e ressaltar que você que tem alguma deficiência, venha fazer parte do Instituto Athlon. Procure uma entidade que tenha esse esporte para pessoas com deficiência. Que legal, bacana. Até a próxima. Até a próxima. Para você de casa, até a próxima.